E vamos ao estudo da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versos 1 a 8. Eu vou ler apenas o verso 8, mas nós vamos observar verso por verso desse texto nesta noite. Se você tem sua Bíblia aí aberta diante de você, eu creio que os pontos principais do estudo serão colocados aí na sua imagem também, para que você acompanhe. 1 Tessalonicenses 3:8, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Firmes no Senhor, é isso que nós queremos para a nossa vida e vamos estudar nesta noite. Pai, nós temos a Tua palavra viva e eficaz diante de nós e Te agradecemos pelo privilégio, mesmo distantes, de observarmos a Tua palavra. Pai, nesse momento nós nos voltamos intercedendo pelo Murilo, a Priscila, irmãos aqui de Goiânia, de Ribeirão, que trabalham em hospitais, que trabalham em clínicas, postos de saúde, todas as funções que são exigidas ali. Ó Deus, com a Tua graça, protege esses amados irmãos. Eles estão trabalhando para salvar vidas e carecem que o Senhor lhes dê sabedoria e proteção. Ajuda-os, Pai, a fim de que andem sempre na Tua dependência e confiando plenamente no Senhor. É o que oramos nesta noite, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos lá então, 1 Tessalonicenses 3, de 1 a 8. Eu preciso colocá-los primeiro no texto, para que depois nós possamos desenvolver então o que Paulo diz aqui. Primeiro, um contexto histórico, o que envolve o trabalho de Paulo aqui em Tessalônica. Paulo ele já vinha, antes de chegar a Tessalônica, sendo perseguido pelos judaizantes. Isso foi uma tônica muito forte, principalmente nesse período. Paulo fundou essa igreja, ele ganhou esses irmãos para Cristo na sua segunda viagem missionária. Você pode acompanhar isso ali pelo capítulo 17 de Atos. Eu estou citando de mente, se eu tiver errado alguém pode corrigir. E ele então inicia a pregação em Tessalônica nessa sua segunda viagem. Só que nós não sabemos quanto tempo ele permaneceu em Tessalônica. Alguns comentaristas falam de coisas como 3 semanas. Eu já penso que ele, pela descrição de Atos, pela descrição das 2 cartas, ele permaneceu alguns meses ali, não muitos meses, mas em torno aí de 2 ou 3 meses, possivelmente, porque foi um período que Tessalônica estava recuperando-se de um tempo de estiagem muito forte. Eles estavam passando ali pela necessidade de alimento, havia muita fome naquela região, nesse período que Paulo está pregando em Tessalônica. Então, Paulo ele vai trabalhar fazendo tendas, ele está junto de Silas e de Timóteo. Na nossa tradução fala Silvano, não é? É o mesmo Silas. E eles estão ali, Paulo está trabalhando para o sustento. E além do trabalho que ele faz ali em Tessalônica, a igreja em Filipos, que fica mais ou menos 160 quilômetros de Tessalônica, enviou uma boa oferta para Paulo nesse período, enquanto ele pregava o evangelho e trabalhava ali em Tessalônica. Como eu disse, esse período foi curto. Penso eu que alguns falam 3 semanas, outros 3 meses, mas um período dentro disso aí de mais e de menos. Então a perseguição pelos judaizantes se tornou forte e Paulo então ele sai de Tessalônica, vai a Bereia e de Bereia ele vai a Atenas. Então é de Atenas que ele envia Timóteo para verificar o estado da vida espiritual dos tessalonicenses. Paulo não teve muito tempo para ensinar-lhes da doutrina bíblica. Nós sabemos pela carta que ele ensinou ali naquele período em Tessalônica questões sobre escatologia, sobre a volta do Senhor, sobre os últimos tempos e sobre questões que envolvem a ética cristã. Pelo menos essas 2 abordagens Paulo fez de uma forma mais abundante. Mas ele não foi muito além disso, devido à perseguição e o pouco tempo que permaneceu ali pregando o evangelho. Mas nós cremos que um bom número de pessoas se converteu nesse período.
Então, devido a isso, os tessalonicenses passaram a ter dificuldades, principalmente na questão escatológica, e dificuldades quanto às questões éticas. É bem sabido que o Império Romano herdou do Império Grego a questão forte da imoralidade. E a imoralidade, assim como em Corinto, em outras cidades, aí comandadas pelo Império Romano, mas de forte cultura grega, ela atingia a cidade, as famílias e acabava por atingir a igreja. Não era uma questão forte entre eles o matrimônio, a fidelidade no matrimônio, a seriedade do matrimônio. Também a imoralidade em todos os seus níveis era livre, podemos dizer assim, aceita em todas as suas formas, naquilo que podemos imaginar, que se dá também hoje. Então a conduta imoral da cidade também se refletia e muito na conduta dos crentes. E Paulo então trata abundantemente também de ética cristã quando ele fala aos irmãos em Tessalônica. O porquê desse texto no capítulo 13, o porquê da carta em si, a primeira carta aos Tessalonicenses é a resposta de Paulo para quando então, você vê logo no começo do capítulo 3, verso 2, enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus. Paulo então está em Atenas, ele envia Timóteo. Timóteo passa um período junto dos Tessalonicenses, então nós cremos que Paulo e Silas vão a Corinto. Então quando Timóteo volta de Tessalônica, ele também vai a Corinto, e em Corinto os três voltam a se reunir. Timóteo dá o seu relatório, tranquilizando Paulo de que mesmo em meio a toda a tribulação, a toda a luta, eles estavam firmes no Senhor. E é essa expressão, firmes no Senhor, que nos interessa nessa noite, e é sobre ela que nós queremos debruçar-nos diante disso. Porque Paulo, no verso 8, diz, porque agora vivemos, ele está literalmente dizendo, agora eu estou mais tranquilo, porque eu sei que estáis firmes no Senhor. Ou seja, isso tranquiliza Paulo. Isso mostra a Paulo que o trabalho realizado ali teve fruto. Eles foram firmados em Cristo. E é então sobre essa expressão que eu quero me abordar mais nessa noite, a fim de que nós entendamos bem o que isso significa para mim e para você. Eu quero começar, eu vou tratar de 4 aspectos disso, e o que eu quero começar dizendo é o que os salvos precisam para manterem-se firmes no Senhor. Eu vou explicar o que é isso, firmes no Senhor, enquanto abordo esses aspectos. Porque nós vamos entender bem o que significa estar firmes no Senhor, se entendermos aquilo que orbita ao redor disso, aquilo que são as verdades ao redor da firmeza em Cristo. E eu quero começar pelo verso 2, quando Paulo diz, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. O que os salvos precisam para manterem firmes no Senhor? Eu creio que aqui há 3 questões que vão nos mostrar muito o que é essa firmeza. Primeiro, os salvos precisam ser fortalecidos em Cristo se desejam permanecer firmes no Senhor. E diferente daquilo que você pode entender na leitura do verso 2, quando usa a palavra confortar, a palavra confortar aqui, ela não significa aquela pessoa que vem, coloca a mão no seu ombro e diz, olha, não é nada, realmente se encoraje, se fortaleça, isso vai passar. Não, não é isso que está dentro da palavra confortar. A palavra confortar no original, ela significa algo como fortalecer internamente, fortalecer a alma e os propósitos de alguém, tornar alguém forte espiritualmente. Então aí nós já temos o primeiro aspecto do que é estar firme no Senhor. Firme no Senhor é estarmos fortes na nossa vida espiritual, de forma que as tribulações não nos abalem, a ponto de nos derrubar. Agora, esse estar forte no Senhor é algo que nós devemos entender bem também. Quando Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, verso 1, ele diz, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então esse fortalecer-se que é necessário para estarmos firmes,
é o fortalecer-se na graça que há em Cristo, ou seja, naquilo que Deus nos deu em Cristo. A mesma ideia, num verso mais conhecido, Filipenses 4,13 diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A mesma palavra do verso 2, confortar, fortalecer. Então aqui Paulo diz aos filipenses que eles podem todas as coisas em Cristo que os fortalece, o que envolve esse fortalecer e firmar em Cristo. Envolve, irmãos, que quando nós estamos dependentes de Cristo e não das nossas próprias forças, nós nos firmamos no Senhor. Há uma expressão muito bem colocada por Paulo em Efésios capítulo 6, versos 10 e 11, eu vou usá-la para explicar isso. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Quando você lê ali em Efésios 6 sobre a armadura de Deus, você percebe que são méritos de Cristo, aquilo que Cristo possui e que você toma para você na sua luta contra o mal. Significa, por exemplo, que você não luta com base na sua própria justiça, mas você luta com base na justiça que é de Cristo e que Ele lhe concede. Você não luta com base na verdade do seu coração, mas sim com base na verdade do Evangelho. Então, note, esse fortalecer-se em Cristo significa que nós nos esvaziamos de todo o nosso eu, de tudo aquilo que nós pensamos, que é o nosso propósito, que é o nosso querer, e nós adotamos então conscientemente o querer de Cristo, o propósito de Cristo para a nossa vida. Literalmente isso significa, nós fazemos dele aquilo que Pedro fala: entronizai a Cristo como Senhor em vosso coração. Isso é fortalecer-se em Cristo. É tomar aquilo que é dele e usar aquilo que é dele, como se fosse tudo meu, uma vez que me foi dado nele. Então, fortalecer-se em Cristo, a fim de sermos firmes em Cristo, quer dizer que nós não lutamos com as nossas armas. Nós lutamos com as armas que pertencem a Ele. Nos esvaziamos de todo o nosso orgulho, da nossa capacidade, do fato que nós achamos que damos conta, que somos capazes, e nos tornamos plenamente dependentes dEle. Isso significa revestir-se de Cristo. Uma segunda questão, além dessa que é necessária ao cristão que está firme em Cristo, é que nós precisamos também de exortação. E é bom que você entenda bem o que significa a palavra exortação aqui. Exortar significa colocar-se ao lado para ajudar. E é a descrição do ministério do Espírito Santo como nosso paráclito, como nosso ajudador. E no caso aqui dos Tessalonicenses, eles precisavam de alguém a seu lado para que não desanimassem devido às perseguições e para que não comungassem da imoralidade da sociedade em Tessalônica. É interessante que esta exortação, ela toma diversas facetas de acordo com aquilo que nós necessitamos. Mas, em suma, ela quer dizer que alguém se coloca ao nosso lado para nos ajudar. Se crentes vão ficar firmes no Senhor, eles precisam primeiro se fortalecer e se revestir de Cristo, mas eles também precisam de alguém que se coloque ao lado para ajudá-los, o paráclito. Esse alguém é tanto o Espírito Santo quanto outros crentes. Olha o que Paulo diz aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, sejais pacientes para com todos. Deixa eu aplicar isso de forma prática na nossa vida. Eu vou dizer o que você não deve ser. Você não deve ser o tipo de crente que jamais quer incomodar ninguém. O que significa? Você não deve ser o tipo de crente que anda solitário, sozinho. Olha, eu enfrento minhas lutas, enfrento minhas debilidades, mas eu não vou estar levando isso a ninguém. Eu não quero que ninguém se incomode com isso. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Eu não preciso do auxílio de ninguém. Irmão, permita-me dizer algo. Você está errado
biblicamente errado. Você está desprezando uma das maiores ferramentas que Deus nos deu, que se chama discipulado, ou seja, andar ao lado, fortalecer alguém, e que deve ser praticado por todos os cristãos. Todos nós precisamos ser discipulados e discipular alguém se queremos permanecer firmes no Senhor. Quem é que discipula você? Eu vou lhe mostrar a importância disso num fato. Você já se dispôs a atingir algum objetivo espiritual, mas você não falou para ninguém. Você pensou assim: olha, eu vou manter apenas no meu coração, vou orar a respeito disso e vou agir. Quanto tempo você conseguiu manter o objetivo? Sabe qual é uma das razões do seu fracasso? É que você não prestou contas a ninguém sobre o seu progresso. Por que a importância de ter alguém ao lado? Por que a importância do discipulado? Por que a importância de nos permitirmos exortar desta forma? Porque alguém estará nos cobrando a respeito de nossos compromissos. No fundo, quando nós queremos que a nossa vida cristã seja apenas caso nosso somente, no fundo, é que nós não queremos que ninguém nos cobre pela nossa procrastinação, pelo nosso pouco esforço, pelo fato que não atingimos objetivos, não crescemos. Um cristão firme no Senhor, ele se fortalece no Senhor e ele se permite exortar. Permite que seja cobrado, que alguém ao seu lado esteja ali lhe encorajando, mas também dizendo que é preciso caminhar. Nós não seremos fortes e firmes no Senhor se nós não colocarmos isto em prática. É a primeira questão que eu preciso lhe dizer. Além disso, ainda, no final do verso 2 está escrito: para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Esse acerca da vossa fé, ele tem um significado muito nítido. Significa o crente que vive dia após dia pela sua fé. É a mesma expressão que Paulo usou no início da carta aos Romanos, quando ele diz: mas o justo viverá pela fé. Então aqui significa que a firmeza no Senhor parte do princípio que o Senhor ocupa o centro da nossa vida e rege todas as coisas. Eu vou mostrar na prática como isso funciona. Pense aqui nessa minha mão, está todas as questões que envolvem a sua vida, toda a sua conduta de vida. Pense aqui nessa outra mão está a sua fé, aqui está o Senhor. Notem que uma dessas duas coisas estará no centro, estará em primeiro lugar. Ou esta fé terá que se adaptar à sua conduta de vida, ou seja, esta fé será apenas algo a acrescentar à sua conduta de vida. Então, aqui o Senhor terá que se adaptar àquilo que você é, àquilo que você faz e não quer mudar. Ou, biblicamente, essa sua conduta de vida vai se submeter a Cristo e o Senhor estará por cima de todas as coisas. Quer dizer que o Senhor determinará como esta conduta, e não esta conduta determinará o lugar que Cristo tem na sua vida. Quando ele diz aqui acerca da vossa fé, é exatamente isso que ele está dizendo. Vocês estão dirigindo as suas vidas pelo Evangelho ou dirigindo o Evangelho pelas suas vidas? Isso se resume, Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então é isso que é importante nesse aspecto. Deixa eu completar com Efésios 4, capítulo 4, versos 11 e 12, a respeito da importância da igreja nesse aspecto, dos ministérios da igreja nesse aspecto. Diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui está um resumo, e você pode ler até o final do parágrafo, depois, mostrando como deve ser o trabalho da igreja em nossa vida. Deus concedeu homens dons à igreja para nos equipar, para nos fortalecer, para edificar o corpo de Cristo. Então, olha, valorize o ministério da igreja em sua vida.
Os ministérios de líderes que Deus tem colocado, os ministérios daqueles que Deus tem usado para trabalhar na sua vida. Eu fui muitíssimo abençoado ao ser discipulado por um homem que era um evangelista nato, aprendi muito com ele. Então, homens assim nos abençoam. E esse aspecto deve ser forte na nossa vida em igreja, na nossa vida comum. Agora, sabendo que fortalecer e exortar é importante para nós nos mantermos firmes em Cristo, eu preciso dizer agora o que milita contra a nossa firmeza em Cristo. Versos 3 e 4. Para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados, pois estando ainda convosco vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Então aqui há duas questões que trabalham contra a nossa firmeza em Cristo. A primeira delas são essas tribulações, para que ninguém se comova por essas tribulações. O que Paulo está dizendo? Ele está falando do poder da tribulação sobre os salvos. Esse se comova significa perturbe-se, incomode-se ou balance para cair. Então nós sabemos que as tribulações que vivemos combatem a nossa firmeza em Cristo. Porque tribulações nos balançam, tribulações procuram nos tirar da nossa firmeza. Mas Paulo diz, olha, ninguém se perturbe pelas tribulações. As tribulações são reais? Nós estamos provando que são. Mais ou menos para alguns irmãos, mas são reais, são difíceis. Ele fala então que o resultado disso é que ninguém se comova por essas tribulações, ou seja, por essas aflições. Normalmente aflições têm o poder de nos desanimar. Quantos de nós suportamos grande tempo debaixo de aflição? É mais ou menos como a dor, não é? Alguns de nós suportam alguns segundos de dor, outros suportam dias e dias. Assim também são as tribulações, aflições que vêm sobre nós. Às vezes pequenas aflições derrubam crentes neófitos, ou crentes antigos que não estão firmes em Cristo. Outros irmãos mais firmados e revestidos de Cristo suportam por mais tempo. Paulo mesmo suportou aflições por grande tempo, mas ele também precisou retirar-se de Tessalônica por causa delas. Então ninguém se comova, ninguém se perturbe pela dificuldade e aflição causada pelas tribulações. Ele diz o que fortalece o crente diante das tribulações, ele diz, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos. Sabe, aqui Paulo está dizendo, a maior razão de encorajamento dos crentes diante das tribulações é saber que elas virão. Ele claramente diz, eu preparei vocês para esse tempo de aflição. E o tempo verbal aqui, quando ele diz, vos predizíamos que havíamos, ele não está colocando apenas a questão como uma questão que foi dita antes de ocorrer, mas como uma questão que era dita repetidamente. Então, repetidamente, Paulo os advertiu que viriam lutas e que isso os atingiria. Irmãos, enfrentarmos tribulações que nos vêm de forma precipitada, desconhecida, é uma coisa. Mas Deus, na sua bondade, permite que pela sua palavra os crentes sejam preparados para as tribulações antes que elas venham. Nossa igreja sempre valorizou o estudo escatológico, conferências escatológicas, deixando claro aos irmãos aquilo que possivelmente nos atingiria com o passar dos anos. Hoje nós estamos provando um pouco disso. Nós sabemos que mais alguns anos e outras coisas que foram nos preditas pela palavra de Deus acontecerão também. Por que a igreja trabalha repetidamente e antes que essas coisas aconteçam, as anunciando aos crentes, para que os crentes se fortaleçam diante das tribulações. Então o que você tem que fazer nesse momento, para estar firme no Senhor, é relembrar-se do que lhe foi ensinado, relembrar do que foi trazido à sua mente, para que você não seja apanhado desapercebido nesta questão. Há uma segunda questão que milita contra a nossa firmeza em Cristo. Verso 5. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé
temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. A primeira questão que eu vejo nesse versículo é que Paulo diz, temendo que o tentador. Ou seja, Paulo, ele não negligenciou esse perigo. Ele temia isso. E também nós não devemos negligenciar o poder e a astúcia de Satanás. Essa possibilidade fez Paulo estar alerta e agir, enviando Timóteo em socorro deles. Você nota no capítulo 2, verso 18, o que Paulo diz. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Ele tentou ir a Tessalônica. Nós não sabemos como, mas Satanás impediu que Paulo fosse. A palavra impedir aqui é armar trincheiras, fechar o caminho, fechar a estrada. E Satanás fechou de tal forma a estrada que Paulo não pôde ir. E enviou Timóteo então para que fosse. Mas ele estava apercebido disso. E tanto estava que enviou Timóteo. Então, irmãos, na luta contra aquilo que nos tira firmeza em Cristo, e essa luta envolve o próprio Satanás, a nossa regra é, esteja sempre atento. Sempre atento. Sempre vigiando, como o Senhor Jesus nos disse. Um crente vigilante vale por 2, é o ditado, não está na Bíblia, mas quem sabe é verdade. Um soldado vigilante, um vigia que realmente tem os seus olhos abertos, é isso que nós devemos ser. Porque Satanás possui uma capacidade destrutiva verdadeira. Paulo diz que o perigo era que o nosso trabalho viesse a ser inútil, viesse a ser infrutífero. E esse é o propósito de Satanás, tornar infrutífero todo o árduo trabalho dos servos de Deus. Como é ruim você olhar para trás e ver que anos de trabalho se perderam. Isso é uma das piores coisas que existem. É um dos piores machucados, assim podemos dizer, que um pastor, um missionário enfrenta, que uma igreja enfrenta. Trabalhar, progredir, avançar em Cristo e depois ver tudo tornado infrutífero por Satanás. O que não deve acontecer conosco, nem aqui em Goiânia, nem em Ribeirão Preto, e nenhuma das nossas igrejas, é achar que nós estamos livres desse perigo. É isso que Satanás quer. Nós temos que vigiar constantemente, trabalhar arduamente. Aqui o trabalho árduo que Paulo está dizendo é o trabalho constante, para que Satanás não tenha espaço. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. E é isso que nós temos que fazer. Jamais pensar que ele não consegue nos destruir. Consegue sim. Mais rápido do que nós imaginamos. Mas crentes vigilantes terão o Senhor ao seu lado. Por isso que eu estou falando a vocês de estarmos firmes no Senhor, para que Satanás não nos apanhe desta forma. Agora eu quero falar sobre os sinais da firmeza dos salvos. Como posso saber que eu estou firme no Senhor? Olha o verso 6. Vindo, porém, agora Timóteo de nós para vós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Quais são os sinais de uma vida espiritual saudável? Paulo aqui tranquilizou-se quanto aos Tessalonicenses, quando ele ouviu falar de 2 coisas: fé e amor. Como nós sabemos que a nossa vida espiritual, que a vida espiritual de um crente, que a vida espiritual de uma igreja, ela é sadia, quando você vê essas 2 marcas. Estão praticando a fé e praticando o amor. E por que eu posso dizer-lhes isso? Porque fé e amor constantes são sinal de estabilidade na vida cristã. 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3, mas o maior desses é o amor. Aqui estão citadas as graças permanentes que Cristo deu à sua igreja, e 2 das 3 são fé e amor. Então, aquilo que jamais faltaria na igreja de Cristo era esperança, fé e amor. E quando Cristo viesse buscar a sua igreja, a fé e a esperança se concretizariam, mas o amor permaneceria eternamente. Uma vida cristã saudável, igrejas saudáveis, estão manifestando fé e amor. Por isso, fé e amor são marcas de uma vida cristã genuína. Olhe Gálatas 5:6.
Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Paulo está falando aqui dos judaizantes, do seu legalismo, das suas boas obras. Mas ele diz o que tem valor? A fé que opera pelo amor. Ao invés das obras da carne, as obras do Espírito. Fé e amor estão entre o fruto do Espírito. Amor é o primeiro. E o restante se manifesta a partir do amor. Então, esta fé e amor são marcas que não podem ser copiadas. Tudo o restante na vida cristã pode ser copiado, mas o fruto do Espírito não. E fé e amor são marcas de uma vida cristã genuína. Se você tem demonstrado fé e amor, a sua vida cristã é sadia e genuína. Além de tudo, fé em Jesus Cristo e amor aos irmãos corresponde a uma vida cristã completa. Efésios 1,15 diz: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Notem a ligação aqui. A fé no Senhor Jesus, o amor para com todos os santos. Ou seja, a fé em Cristo que nos leva a evangelizar, a testemunhar, a contribuir, a enfrentar as tribulações, e o amor aos irmãos que nos leva a nos suportarmos, a nos encorajarmos, a nos edificarmos uns aos outros. Mas por que a fé e o amor são tão importantes assim? Porque eles podem ser edificados. A fé não tem tamanho, mas ela tem pureza. Ela pode receber a prova do fogo para se tornar mais pura. O amor, ele precisa ser não fingido, e para isso ele precisa ser sacrificial. Então nós sabemos que estamos firmes no Senhor quando estamos crescendo na fé e no amor. Você crê mais em Jesus Cristo hoje do que cria um ano atrás? Do que cria antes da pandemia? Você hoje percebeu quanto você ama os irmãos em Cristo pela falta que eles lhes fazem? Pois fé e amor é a marca de uma vida cristã saudável e de que você está firme em Cristo. Então agora o que você deve fazer é examinar a sua própria vida em relação a isso. Eu quero terminar falando sobre a firmeza dos salvos em Cristo e suas bênçãos. Versos 7 e 8. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a vossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Paulo, quando ele teve a incerteza da firmeza dos crentes em Tessalônica, isso lhe causou preocupação. Eu repito os versos 1 a 3 desse capítulo. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações. Uma vez que ele havia sido impedido de continuar o trabalho em Tessalônica, isso lhe trouxe preocupação pela situação daqueles crentes neófitos. E eu digo aos irmãos, nunca é agradável receber más notícias sobre crentes e sobre igrejas. Não há alegria nenhuma em saber que um líder, que um pastor, que um missionário caiu. Eu fico triste quando isso acontece, eu vou lhe dizer por quê, vou compartilhar isso com você. Nós pastores nos sentimos como se nós fôssemos cada dia menos pessoas dedicadas ao pastorado, menos homens dedicados ao trabalho missionário. E quando um de nós cai, quer dizer que nós vamos ficar mais atarefados e mais pressão cairá sobre todos nós, será repartida sobre todos nós. Eu me entristeço quando um pastor, quando um missionário, quando um líder cai, porque nós já somos tão poucos que nós não podemos nos dar ao luxo de perder ninguém. É triste ouvir que uma igreja dividiu-se, que uma igreja caiu, que uma igreja fechou. Nós não somos concorrentes de igreja alguma, seja a igreja que for. Nos entristece quando ouvimos que uma igreja ela já não prega mais o Evangelho. Irmãos, jamais nos aconteça de nos tornarmos insensíveis por perceber que crentes não estão mais firmes em Cristo. Eu me sinto derrotado quando crentes da nossa igreja
se afastam de Cristo. E derrotado por quê? Porque significa, em primeiro lugar, que Satanás venceu. Significa também que o Evangelho de Cristo foi envergonhado. Eu me entristeço, eu não me alegro por isso, o pastor algum se alegra por isso. Então, quando há a falta de firmeza da parte dos crentes, isso muito nos entristece e nos preocupa. E deve ser assim com todos nós. Mas também muito nos alegra quando nós vemos a firmeza dos crentes, como foi aqui em Tessalônica. Olhe os versos 6 a 10 do capítulo 1 desta primeira carta aos Tessalonicenses. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Se nos desencoraja saber que crentes e igrejas não estão firmes em Cristo, sempre nos encoraja saber que os filhos de Deus estão andando em vitória contra este mundo e contra Satanás. Muito nos alegra saber quando igrejas se multiplicam em outras igrejas, quando elas estão crescendo em Cristo, em número e no seu testemunho. Mais uma vez repito, nós não somos concorrentes de ninguém, a igreja de Cristo é uma só. E quando nós ouvimos, como Paulo está dizendo aqui, dos crentes tessalonicenses, que eles haviam se retirado dos ídolos e servido a Cristo, que a sua fé era ativa e firme no Senhor, isso estava encorajando todas as igrejas ao redor deles. E é por isso que eu estou lhes falando da importância de sermos firmes em Cristo. Porque se formos firmes em Cristo, isso será bom não apenas para nós, mas bom também para todos que nos conhecem. Que coisa boa quando alguém se refere a você dizendo: olha, este irmão da igreja de Goiânia, este irmão da igreja no Cerrado, este irmão da igreja em Ribeirão, aquele irmão da igreja em Aparecida, fulano de tal da igreja em Londrina, são crentes firmes no Senhor. Isso nos encoraja, isso traz encorajamento ao crente para que ele seja cada vez mais firme no Senhor. Se da mesma forma somos desencorajados por aqueles que fracassam, que caem, somos encorajados por aqueles que mantêm-se firmes no Senhor. Eu estou dizendo aos irmãos que os irmãos devem manter-se firmes, olhando para Cristo, realmente fazendo o que Cristo faria em seu lugar, revestindo-se de Cristo, para que isso encoraje outros, para que isso traga fortalecimento à sua família, à sua igreja. Quantos de nós não somos frutos da firmeza de nossos pais? Quantos de nós não somos frutos da firmeza de nossos pastores? Quantos de nós não somos frutos da firmeza de irmãos em Cristo? No meu caso, estou na igreja desde o meu nascimento, ano por ano, aqueles irmãos que já estavam lá firmes, liderando a igreja, enquanto eu era apenas uma criança, estão partindo para estar com o Senhor. Sempre que eu sei que algum deles partiu, eu procuro de alguma forma relembrar como ele foi importante para mim, pelo seu exemplo, pela sua vida, pela sua dedicação a Cristo, pela sua firmeza a Cristo. Irmãos, que quando chegar o momento da minha e da sua partida, que outros crentes façam o mesmo. Relembrem-se de nós pela nossa firmeza em Cristo e que isso os encoraje. Eu quero encorajá-los a firmarem-se em Cristo, porque isso glorifica a Cristo. Não somente abençoa a sua vida, a vida dos seus irmãos em Cristo, mas traz toda a glória ao Mestre. Talvez aí na sua cidade você não tenha uma igreja para frequentar. Fique firme em Cristo. Assista os cultos que você puder, bons cultos.
estude a Bíblia, dê testemunho de Cristo. Se você tem a graça de ter uma boa igreja para frequentar, permaneça firme, cresça em Jesus Cristo. Isso vai trazer toda a glória e honra a Ele, porque no fim de todas as coisas é isso que importa. Permanecer firme em Cristo quer dizer que nós vamos glorificá-lo em meio a este mundo de tantas lutas. Eu quero terminar lendo 1 Coríntios 15, 58, então nós vamos orar. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Que este seja o nosso real objetivo. Nosso Deus